É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre a base de apoio do governo no Congresso, encaminhamento de pautas e as articulações políticas para as eleições de 2022. Eu converso com o Rubens Figueiredo, que é cientista político, consultor da Fundação Espaço Democrático. Rubens, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos começar falando dessa dificuldade toda do governo de conseguir a aprovação da PEC dos precatórios. Arthur Lira totalmente empenhado. A última informação que nós temos é que, inclusive, eles vão autorizar a votação de quem viajou para a COP. Tem alguns deputados que tiveram autorização, então quem teve viagem autorizada pela Câmara vai poder votar remotamente, porque agora a votação vai ser presencial. Tem acordo em relação ao Fundef também, que é uma resistência aí de alguns estados. O que pegou contra? Porque Arthur Lira estava vindo que nem um trator, aprovando todas as matérias que queria, né? Na verdade, Denise, o presidente Bolsonaro ele nunca teve uma base de apoio consolidada, como tiveram, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula. Então, toda matéria que é votada na Câmara, ela passa com uma certa dificuldade. Essa, especificamente, da PEC, o que acontece é que a situação dos brasileiros mais pobres está realmente muito difícil. Nós vimos há pouco aqui mesmo no jornal um homem gritando, pedindo leite e comida num bairro em Brasília. Nós tivemos aquela foto dantesca de uma pessoa caçando ossos no lixo. Então é uma situação muito complicada. E você, como jornalista da área de economia, certamente sabe que a inflação dos pobres está a 40% ao ano. Então é uma situação realmente muito crítica. E eu acredito que nenhum deputado queira ficar marcado com a pecha de que é insensível socialmente. E isso, por um lado, ajuda o governo. O que atrapalha é essa desorganização política que o governo tem, fruto muito da polarização que o próprio governo criou. Agora, tem uma confusão também do ponto de vista econômico, que é essa alteração no teto de gastos, há uma resistência de alguns partidos, de você postergar pagamento de precatório. Então, a alternativa escolhida vai contra o posicionamento econômico de muitos parlamentares. O auxílio, ninguém tem críticas, que é importante. Agora, a forma, né? Ninguém pensou em reduzir emendas, em reduzir essa distribuição de recursos, né? O modelo escolhido para fazer com que a distribuição do Auxílio Brasil passasse foi um modelo que afronta um pouco o mercado, porque dá uma ideia de que vai haver um período de uma certa irresponsabilidade fiscal, por um lado. E por outro também você reduzir ou adiar o pagamento de precatórios é muito ruim, porque cria uma insegurança jurídica, coisa que os agentes econômicos odeiam. Agora, Rubens, tem uma certa resistência também por você saber do interesse do governo, até do ponto de vista de popularidade, em lançar um novo programa mais abrangente, com um valor maior, não é? E aí a gente tem um outro discurso do outro lado da polarização política que nós temos hoje. O ex-presidente Lula, defensor do Bolsa Família, né, que garantiu a ele muita popularidade também, e ele critica o teto de gastos. Então a gente tem dos dois lados essa preocupação, né, com os dois que estão pelo menos na primeira posição agora da disputa eleitoral. O que sinaliza um futuro não muito promissor para a nossa economia, porque foi justamente a irresponsabilidade fiscal que nos trouxe até esse momento com a economia com muita turbulência. Quer dizer, o Brasil, na verdade, é um país interessante para se investir, mas essa insegurança jurídica, essa incapacidade que o Estado tem de se mostrar confiável ao cumprir contratos e pagar assuntos que ele perdeu na justiça definitivamente, isso não é bom para a nossa economia, não atrai investimento, não estimula os empresários a investirem no Brasil. Agora, essa irresponsabilidade fiscal ficou muito vinculada à imagem de Dilma Rousseff, Sim, não do ex-presidente Lula. E eu vi um artigo seu recente que você falava dessa volta ao passado, do que ficou de memória do governo Lula, né, na cabeça de boa parte do eleitorado. Você acha que é isso que está levando agora a ele ficar bem posicionado nas pesquisas, mesmo com Lava Jato, com investigações, com o fato dele ter sido preso? Então, é bom a gente lembrar, Denise, que em 2018 o Lula venceria a eleição, segundo as pesquisas, mesmo preso. Então, isso dá uma ideia da dimensão da memória que as pessoas têm daquele momento de explosão de consumo,
onde as pessoas tinham um crédito relativamente barato e conseguiam comprar pela primeira vez telefones celulares, TV de tela plana, moto, carro, viajar de avião, viajar de navio. É muito difícil que eu fiz uma conta, cerca de 80% dos eleitores tem uma memória muito forte daquele período, né? Quem tinha entre 15 e 60 anos, 65, tem uma memória muito forte, principalmente esse eleitorado mais humilde das pequenas cidades do Nordeste. Lá o Lula é quase um santo. Agora, Bolsonaro tem buscado o apoio dessa população com viagens frequentes, não é? Ele tenta ter um discurso também que atinja, né, as necessidades, mesmo o Auxílio Brasil. Você acha que a briga vai ficar entre os dois ou há esse espaço para a terceira via? E a gente até estava comentando antes, é difícil a gente comentar a respeito de todos os candidatos que nós temos aí tentando buscar um espaço para ser a terceira via, não é? Moro está chegando aí na semana que vem. Exato. Olha, nós não podemos contrariar a aritmética. Segundo as pesquisas, Lula e Bolsonaro juntos, eles têm entre 65% e 70% de intenção de voto. Então sobram 35% ou 30%. 10% não votam, então sobram 25% ou 20%. Você tem o Ciro com 8%, o Moro deve entrar com algo em torno disso, então é muito difícil. O Moro não vai unificar uma candidatura de terceira via, porque ele tem um sentimento muito pouco agradável da classe política. O Ciro provavelmente também não vai se unir com ninguém. Então você tem um conjunto, uma pleiade enorme de candidatos, que é normal, quer dizer, os partidos lançam candidatos, como aconteceu em 2018, depois tendem a se reunir em torno de uma candidatura, de um candidato que vai representar aquela coligação. Mas como o Ciro não deve fazer isso, nem o Moro tem capacidade de atrair forças políticas muito expressivas, eu acho que a chance de uma terceira via vingar é muito difícil. Lula tem essa memória popular muito solidificada e extraordinária, e a tendência do Bolsonaro é subir, principalmente se ele conseguir distribuir esses R$400 aí para um grupo maior do que 20 milhões de pessoas, que representa aí uns 40, 45 milhões de eleitores. Eu falava que o Moro vem aí porque ele vai se filiar na semana que vem ao partido, agora formalmente. Vamos ver se ele vai de fato disputar mesmo as eleições, dependendo das pesquisas, mas tem Rodrigo Pacheco, Simone Tebet, que esteve na CPI da Covid com uma participação muito ativa, Alessandro Vieira também esteve muito ativo, eles ficaram mais conhecidos da população em geral. Tem o candidato do Novo já definido, até Cabo Daciolo vai estar de volta. O que nos espera é uma eleição com muitos candidatos, se não houver uma unificação dessa candidatura de centro. Nem toda a terceira via é uma candidatura de centro. Por exemplo, o Ciro Gomes não é exatamente uma candidatura de centro. Mas o Moro, muito provavelmente, ele vai sofrer um ataque que ele não sofreu, massivo, que ele não sofreu até agora. Então, o Lula é rejeitado por algo em torno de 45% dos brasileiros. E ele está disputando a eleição por causa do pouco cuidado, como pode dizer o mínimo, com o qual o Sérgio Moro e a turma do MP do Paraná fez as suas diligências e o Lula certamente é um bandido quase... confesso que conseguiu escapar por incompetência de Sérgio Moro e dos procuradores. Então isso... Deixaram brechas do processo. Deixou brechas no processo, combinou com o juiz, combinou com o promotor o que devia ser feito, então isso é horroroso. E ele também foi para o governo Bolsonaro. Então fica difícil. E saiu queimado. E saiu queimado e com uma ideia, entre aspas, aí, de um traíra, de um traidor. E além disso, ele também trabalhou para o Odebrecht. Tudo isso vai vir com muita força, né, na televisão de uma forma com a qual nunca viu. Até hoje essas informações estão circunscritas a um círculo muito pequeno dos eleitores mais escolarizados. E tem candidatura do PSDB que tem uma disputa interna muito pesada também, não é, Rubens? Uma disputa interna muito pesada, está completamente indefinida essa disputa, surpreendentemente, porque era de se esperar que um governador de um estado tão forte, central, como é São Paulo, tivesse uma capacidade maior de articular as outras forças.
O que o pessoal do centro acha que seria melhor Eduardo Leite ganhar, porque ele é mais fácil de compor. Ele aceitaria, por exemplo, ser um candidato à vice-presidência, coisa que não se vislumbra na personalidade do Dória. Uma imagem nova, né? Não desgastada na política ainda, porque ele é jovem, não é? E tem avançado de uma forma positiva no governo. É jovem, se mostrou competente como prefeito e está se mostrando competente como governador. E uma novidade é sempre interessante nesse contexto de polarização. Agora, hoje, ele é completamente desconhecido dos brasileiros. Agora, Rubens, a gente não tem muito tempo. Você aposta nessa composição, numa composição maior, para caracterizar mesmo uma terceira via capaz de concorrer com o Lula e o Bolsonaro? Então, mas uma composição maior exclui Lula, Bolsonaro, Ciro e Moro. Aí nós temos quase 80% dos votos hoje nas pesquisas. Sobra muito pouco voto para uma terceira via. E, Denise, a terceira via precisa ter um discurso, ela precisa falar para a população alguma coisa que a população entenda que vai melhorar a vida das pessoas. Não é só a generosidade política, a fuga da polarização, que vai seduzir o eleitor que está passando fome. O eleitor que tem 40%, o eleitor pobre que tem 40% de inflação na sua cesta de consumo. Então, além de tudo, é difícil você criar um consumo, um discurso que seja maior do que a lembrança que tem do Lula e tudo aquilo que o Bolsonaro representa. Perfeito. Ouvimos aqui o Rubens Figueiredo, cientista político e consultor da Fundação Espaço Democrático. Rubens, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Com vocês.